o meu direito de uso da fala na tribuna, apresentarei um vídeo e um projeto de lei que entra no âmago central das necessidades e das reivindicações dos agentes comunitários de saúde. E é sobre esse projeto de lei, sobre esse vídeo que eu vou me debater, mas antes de apresentar o projeto de lei, anuncio a esta casa, porque já fiz vários convites aos vereadores, que se dirijam até o Vale das Palmeiras para olhar todas as denúncias que foram levantadas por nosso mandato, tudo aquilo que está registrado na ata da audiência pública realizada nesta casa. E eu gostaria que a OAB, o Conselho Regional de Engenharia, os diretórios acadêmicos dos alunos de Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura, Direito, os alunos de Direito, o vereador Lucas de Brito, pudessem ir até o Vale das Palmeiras para conhecer o desastre urbanístico, a total desuso do conceito de habitação com habitabilidade. E aquele escândalo precisa da visita de todas as entidades organizadas de nossa cidade, inclusive dos agentes comunitários de saúde, que andam lá naquelas residências e sabem como lá está rachado, sabem como lá tem filtração, sabe como lá não tem creche, não tem escola, não tem PSF. Bom, mas eu pediria que botasse um vídeo, enquanto é um videozinho curto, é só para refrescar a memória do Partido dos Trabalhadores e na época era candidato, mas hoje é o prefeito, portanto tem plenas condições de poder cumprir, né? Poder cumprir a sua palavra. E além do mais, o que é importante observar, esse vídeo ele é objeto de um processo do Ministério Público Eleitoral, um processo de cassação do diploma do prefeito, com base em abuso do poder econômico e captação ilícita de sufrágio. Esse processo vai ser julgado, né? Gostaria de passar o vídeo. Independente do mérito jurídico, eu quero mesmo discutir é o mérito político, que é o que nos cabe aqui nessa casa. Janeiro de 2020. O prefeito Luciano Cartacho, não sou eu, né? Nem foi minha candidata a prefeita derrotada na época que falou. Quem falou foi o prefeito Luciano Cartacho. Do lado estava a secretária de Saúde, Rosane Meira, que será convidada para a nossa audiência pública, porque inclusive responde esse processo conjuntamente, de forma bem juntinho, tanto o prefeito Luciano Cartacho como a secretária Rosane Meira responde esse processo da justiça eleitoral, né? Agra também, poderemos convidá-lo também para essa casa, mas Rosane Meira com certeza poderia, né, muito bem dar a honra de sua presença no dia 12 de novembro, para poder tratar do que é básico. E aquilo que é objeto desse projeto de lei que estou entregando a esta casa. E aí eu peço atenção. O Programa Saúde da Família, ele trabalha com a premissa de prevenção. Todo mundo sabe, o doutor Luiz Flávio sabe disso melhor do que eu,
25% de tudo que é gasto com saúde no Brasil é com doenças crônicas, que vai da diabetes até a problemas, né, que você possa ter com transtornos mentais. Mas essas doenças crônicas que levam 25% de todos os nossos recursos. Muitas dessas doenças poderiam ser evitáveis ou poderiam ter um tratamento de baixo custo, sem necessariamente incidir em custo cirúrgico. E pensando nessa estratégia, o governo federal, ainda na época comandado pelo Fernando Henrique Cardoso, criou o Programa Saúde da Família. A ponta desse projeto, a base principal desse projeto é o agente comunitário de saúde. Porque é ele que olha a residência que está ganhando mais peso, o morador que está engordando rapidamente, é ele que sabe a gravidez que está acontecendo de maneira com dificuldade, a mãe que às vezes não está dando a devida atenção à criança, é o agente comunitário de saúde que sabe até as insuficiências nutricionais das famílias que eles estão atendendo. Logicamente, se aquela família não consegue suprir suas necessidades nutricionais, ela vai ter mais propensão à gripe, vai ter mais propensão a febres e a infecções e por aí vai. A imunidade vai estar mais baixa e até nisso o agente comunitário de saúde pode contribuir. Eu particularmente defendo que ele seja ampliado as suas funções e também ampliado o seu salário. Essa é a minha defesa. Que o agente comunitário de saúde tenha melhores condições para controlar a pressão, para controlar a diabetes, para ter o conhecimento dos primeiros socorros e para ter a compreensão das pessoas que tomam medicação controlada. Eu acho que a gente tem que aumentar, atribuir mais funções ao agente comunitário de saúde e pagar melhor. Isso é o que eu acho por definição. E me parece que Cartacho também pensa assim, pelo menos ele pensava assim na época da campanha. Porque na época da campanha, e aí não tem nada a ver, vereador Tinho, com ser oposição ou ser situação. Na época da campanha, foi o candidato Luciano Cartacho que disse para essas pessoas que estão aí, para muito mais, disse que iria reconhecer a categoria. Reconhecer a categoria envolve, no mínimo, criar um salário base, que seja de salário mínimo, já que em Brasília ainda não foi votado o reconhecimento da categoria. A lei municipal, e todo mundo sabe disso, o Conselho Nacional de Secretários Municipais orienta que cada município reconheça e defina o salário base da categoria. Isso é o que está na lei. Na lei não tem para onde correr. E aí o prefeito Luciano Cartacho falou que ia fazer. Foi ele, não fui eu não. Eu, na verdade, né, na minha campanha de vereador, era outra das propostas que me cabiam. E aí é ele que cai em desuso da promessa dele e ignora essa proposta e continua pagando, usando o recurso de Brasília, R$ 950, como salário base da categoria. Aliás, como salário da categoria, não é nem salário base. A categoria, na prática, pega esses R$ 950 que vem de Brasília para dividir para salário mínimo e salubridade. Aquele dinheiro que vem para ajudar o custeio, aquele dinheiro que vem necessariamente para ser uma gratificação, para melhorar as condições de trabalho, na verdade é transformado em um salário mínimo e na insalubridade deles. Tem algum sentido? Isso é inovação? Aí alguns vão dizer, mas isso é um problema que vem de antes. Danado, então que se resolva agora. Foi por isso que a população votou nele, inclusive. Votou nele para trazer novas soluções. Cada gestor, cada candidatura traz as suas. A do meu partido trouxe as nossas, que eram as nossas do nosso tempo e que foram votadas pela maioria no nosso tempo. O problema foi colocado pelo PT, pelo prefeito Luciano Cartacho, e foi ele que disse que ia resolver. E é ele que tem que resolver. E aí eu lembro disso, apresentando para essa casa um projeto de lei, chamo a atenção do procurador desta casa, porque não é um projeto de lei constitucional. Ele não mexe com o recurso, com o tesouro do município. No projeto de lei eu apenas estou autorizando que esses R$ 950 se transformem em gratificação. Só possa ser usado como gratificação. Logo, isso não incide custo. Isso não incide em nenhum custo para o município de João Pessoa. Atentai bem, categoria dos agentes comunitários de saúde. Vão tentar dizer que o projeto de lei sugerido por vocês, Raul é testemunho, me mandou muito do material que está aqui posto, é um projeto de lei legítimo, constitucional, debatido por muitos profissionais de direito e que alega o seguinte:
Eu não estou sugerindo que o prefeito gaste recursos do município. Eu estou sugerindo que ele pegue o dinheiro que venha de Brasília e só use na forma de gratificação. Ele não pode usar para pagar salário base, ele não pode usar para pagar insalubridade, ele só pode usar... Mais 2 minutos para Vossa Excelência concluir. E a pedido de abate, se Vossa Excelência assim entender, a mesa agora. Então, Vossa Excelência abre os pedidos de abate, né? Só concluindo aqui. Então, não cabe nenhuma inconstitucionalidade, posto que é um recurso federal, que apenas a lei vai dizer que ele só deve ser usado na forma de gratificação. A lei não sugere nenhum gasto para o Poder Executivo Municipal. Apenas regulamenta o gasto exercido de posse desse recurso federal. E digo isso concluindo. Seria muito bom mesmo que a ex-secretária de Saúde, Rosiane Meira, estivesse aqui presente, o prefeito Luciano Cartacho estivesse aqui presente no dia 12 de novembro. E seria melhor ainda que eles resolvessem o problema não é amanhã não, Benildo, vereador Benildo, Vossa Excelência, inteligentíssimo. Seria muito bom que ele resolvesse agora à tarde, hoje à tarde, chamasse cada um que está aqui, fosse lá para o gabinete dele, e ele dissesse: eu fiz a promessa e eu cumpri, essa é a nossa vontade e esse é o desejo da bancada de oposição. Vossa Excelência. Vereador Lucas, na sequência Lucas, doutor Luiz Flávio e vereador Lucas, Vossa Excelência para falar. Vereador Renato, agradeço a Vossa Excelência a parte que nos concede e gostaria de parabenizá-lo pelo tema trazido da casa e pedir aos agentes comunitários de saúde aqui presentes que não se desmobilizem. Não deixem a mobilização que hoje foi manifestada nessa casa arrefecer, diminuir, para que a sorte de vocês não seja igual à dos estudantes das escolas do estado da Paraíba, que receberam do prefeito Luciano Cartacho, também gravada em vídeo, a promessa que teriam a gratuidade no passe livre, e viram o prefeito simplesmente esquecer a promessa de campanha, passar por cima. Foram vídeos exibidos também nessa casa e que demonstravam muito claramente que eles, que precisam inclusive mais do que os alunos da rede municipal, estes últimos, morando mais próximo das escolas, os alunos do Liceu Paraibano, os alunos das escolas estaduais aqui no centro da capital continuam sem a gratuidade do passe livre, receberam do prefeito Luciano Cartacho, em plena campanha eleitoral, a promessa de que alcançariam esse direito. Muitos deles votaram no prefeito acreditando na palavra empenhada. E é o mesmo caso de todos esses agentes comunitários de saúde que acreditaram no prefeito e estão lutando por um direito justo, digno e que contam certamente com pelo menos a maioria dos vereadores dessa casa favoráveis à sua reivindicação. O vereador doutor médico, doutor Luiz Flávio. Vereador Renato, eu me sinto muito à vontade de fazer essa discussão, porque ainda no nosso primeiro mandato, há 10 anos atrás, nós aqui tivemos debates muito fortes com o ex-prefeito Ricardo Coutinho e a secretária Rosiane Meira, onde chegaram, inclusive, a gente saiu a acampar aqui nessa casa. E naquela época nós defendíamos. E o governo, na época do PSD, não tinha esse diálogo com a categoria. Que Vossa Excelência hoje, de uma forma talvez ainda um pouco, querendo tirar um pouco de proveito, e tenta se aproveitar. Eu defendo melhoria salarial para os agentes de saúde. Agora, não há, como governo municipal, fazer essa regulamentação sem base legal. Não há ainda no Congresso Nacional, não há ainda lei municipal nesse sentido. Por isso que nós aqui temos dificuldade. Devemos cobrar do senhor prefeito, isso sim. Mas não podemos hoje atropelar a lei. Devemos cobrar sim do senhor prefeito a decisão política de poder fazer. Mas infelizmente, sem essa... Pode concluir. Sem essa regulamentação em lei, não é possível. Estaremos atentos. A mesa de negociação da Secretaria de Saúde está aberta, mas eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde, a Prefeitura da cidade de João Pessoa vai colocar a categoria do agente comunitário de saúde no seu devido lugar, porque é o elo mais fraco
E não se trata, e não podemos esquecer que é um programa. E como programa, nenhum daquele da equipe, desde o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, o agente de saúde, eles não têm essas garantias. Hoje, no máximo, a CLT. Vossa Excelência, eu vou só pegar aqui. Primeiro é notório na cidade de João Pessoa que a minha votação central, né, não tenho nenhum interesse de uso político, pelo contrário, há 5 meses atrás, essa categoria veio para cá e ouviu de mim, muitos estavam aqui presentes, que a oposição só ia entrar nesse debate quando acabasse o diálogo de negociação com o Poder Executivo Municipal. Em nenhum momento nós fizemos espetacularização disso. Uma audiência pública aqui nessa casa foi sequestrada, foi calada, e em nenhum momento nós fizemos uso político disso, porque nós respeitamos, estava eu e o vereador Lucas de Brito, nós respeitamos aquilo que foi tratado aqui, e a categoria decidiu, primeiro ouvir o secretário de saúde, e nós ficamos aguardando durante 5 meses. Essa é a primeira questão. Segunda, sou votado e fui votado pela categoria do agente de limpeza, categoria essa que não tem plano de carreira, porque é envolvida no meio jurídico que dão a eles. Qual o meio? Dizem, ó, ninguém pode fazer o plano de carreira, senão vocês vão ser demitidos. É a mesma coisa que tentam jogar para cima de vocês, agente comunitário de saúde. Fiquem muito atentos a essa situação. Não tem nada a ver pagar o salário mínimo como salário base e usar os R$950 conclua, como gratificação. E não pode de forma nenhuma usar como chantagem, dizer que se legalizarem, vão ter que demitir parte de vocês. Esse argumento é falso, é mentiroso, não tem base jurídica, serve só para dividir e desmobilizar a categoria, mas tenho certeza que você é tão maduro o suficiente para não cair nessa argumentação falsa. E para concluir, a audiência pública nessa casa é difícil. Eu fui acusado, inclusive, de ter feito audiência pública fake. Vocês sabem, né? Fake de internet. Eu fui acusado de ter feito audiência pública trazendo os moradores do Vale das Palmeiras, que muitos de vocês sabem como é que estão as casas lá. Eu fui acusado aqui de pedir audiência pública indevida para debater a questão do passe livre para a rede estadual. Foi reprovado a audiência pública aqui para debater o aumento salarial do servidor. Foi a bancada de situação que reprovou e o ônus político disso, doutor Luiz Flávio, vocês vão ter que carregar nas costas de vocês. Porque eu vou olhar para essa categoria. Conclua, vereador. Eu vou olhar para essa categoria, só mais 30 segundos. Eu vou olhar para essa categoria. Conclua. Eu vou olhar para essa categoria, assim como para todas as outras, e dizer: eu votei a favor da audiência pública, do requerimento e de todo o projeto de lei que vier em benefício do serviço público dessa cidade. Muito obrigado, parabéns a vocês. Essa audiência pública só saiu por conta de vocês. O próximo orador inscrito é o vereador